buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas. Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Hoje, sexta-feira, 13 de setembro deste ano 2024, temos como tema o anjo com os 7 trovões, finalizando o tempo, que foi pregado 22 de maio de 2009 em Armênia, Colômbia. E vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 10, versículo 1 em diante, onde nos diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Aí escreve de redenção, o tempo da misericórdia sob a dispensação da graça. Ou seja, o tempo não seria mais o tempo quando fecha a porta da dispensação da graça, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O nosso tema para esta ocasião desse estudo bíblico, baseado nessa mensagem que estaremos vendo e escutando, pregado pelo Dr. William Soto Santiago, intitulado O Anjo com os 7 Trovões, finalizando o tempo. Podem assentar, por favor. Nos diz na mensagem, ouvindo a voz de Deus nos últimos dias, pregado pelo Dr. William Soto Santiago no domingo 7 de janeiro de 2007 em Goiânia, Brasil, diz assim: agora, como escutaremos a voz de Deus, a palavra de Deus para o último dia? Nos dias de Ezequiel, Deus deu a palavra em outra dimensão, como sempre faz com seus profetas. Ele a comeu e depois falou ao povo. No livro do Apocalipse, capítulo 10, temos uma passagem paralela à que lemos de Ezequiel. Vamos ler, diz assim: vi descer do céu outro anjo forte, cercado por uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Quem é esse anjo? É Jesus Cristo em seu corpo angelical, em seu corpo teofânico, chamado Anjo do Pacto ou Anjo do Senhor no Antigo Testamento. No céu, Cristo termina sua obra de intercessão como sumo sacerdote, quando tiver completado sua igreja e ter chamado o último escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, e então se converte no leão da tribo de Judá, em Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, toma o título de propriedade
da direita do que está sentado no trono, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante. Então desce do céu, e então a obra de redenção terá terminado, a porta estreita terá sido fechada, e já não terá mais oportunidade para que as pessoas obtenham salvação. Já terá completado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tinha em sua mão um livrinho aberto. É o mesmo livrinho que tomou no Apocalipse capítulo 5 e o abriu no céu, no capítulo 6 e no capítulo 8, onde abre o sétimo selo, capítulo 8, versículo 1. Depois, no capítulo 10, vem com o livrinho aberto em sua mão. Já não é cordeiro, mas leão. Já não é sumo sacerdote, mas rei e juiz. Já não é intercessor, mas juiz. E continua dizendo: e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Sobre o mar, isso é, povos, nações e línguas, sobre os quais o Espírito Santo coloca seus pés, seu pé direito e o esquerdo sobre a terra. E aí no livro Os Selos, na página 315, nos disse, isso é do quinto selo, o reverendo William Branham disse na metade da página. Então eles têm que provar a morte no fim do seu ministério. Está falando dos ministérios de Moisés e Elias, onde o Espírito Santo, no fim do tempo, estaria operando esses ministérios. E aí fala que no final, porque vem desde a página 3.14, essa é da 3.15, falando deste ministério, que o Espírito Santo estaria operando no fim do tempo, que são os ministérios de Moisés e Elias. Diz assim: então eles têm que provar a morte no final do seu ministério, correto? Então, por que o ministério do sétimo anjo não podia ser por meio de Moisés, sendo que estava na mesma condição de Elias? Por que Deus não disse: olha, Elias, você trabalhou tanto em vários lugares, creio que seria melhor desta vez eu enviar a Moisés? Por que não fez assim? Observa bem, no ministério de Moisés, foi ele que trouxe a lei somente aos judeus, mas Elias foi profeta a todas as nações. Mas o motivo pelo qual Moisés vem com Elias é porque os judeus dirão: espere aí, nós ainda guardamos a lei, então ali estará Moisés. Então ali estará Moisés junto com Elias. Você viu? Moisés unicamente foi enviado aos judeus, mas o profeta Elias foi para todas as nações. E, ao contrário, Moisés veio como profeta somente aos judeus. E, com certeza, o que trouxe a lei foi a sua mensagem. Mas qual foi a mensagem de Elias? Pregava contra as mulheres que cortavam o cabelo, as denominações, etc. Ele censurou todas essas coisas, como a pintura no rosto. Disse que seriam carne para os cachorros. Ele pregou muito forte a elas. Agora vejo como tudo isso, esse ministério das duas oliveiras, também estará falando contra todas essas coisas. Como um das duas oliveiras, veja, o ministério de Elias. Aí do lado direito ele escreve: Moisés a todas as nações, o pé direito. E Elias, o pé esquerdo, ou vice-versa. E continua escrevendo assim de lado, mas vai escrevendo para baixo. Moisés trouxe o juízo ao Egito, reino gentil, tipo do reino da besta. Vou ler novamente. Moisés a todas as nações, o pé direito, e Elias, o pé esquerdo, ou vice-versa. Moisés trouxe o juízo ao Egito, reino gentil, tipo do reino da besta. Nosso irmão William continua dizendo aqui. Está lendo a escritura do Apocalipse 10, lê e comenta, e agora ele continua no próximo versículo ali da escritura.
Nosso irmão William lê, e clamou com grande voz, como quando um leão ruge. O irmão lhe disse, e agora está como o leão da tribo de Judá, porque ele é a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E quando houve clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. É a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, Cristo em seu corpo angelical, clamando como leão, como rei. Quando os 7 trovões houveram emitido suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. E o anjo que havia estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não seria mais. O irmão ele disse, o tempo de redenção. Agora vejam aqui na mensagem intitulada Senhores, é este o tempo? Na página 58. Diz assim, ali estavam aqueles anjos, aconteceu uma explosão como um trovão que estremeceu a terra inteira. Deus sabe que eu digo a verdade. Somente recordem, algo está se preparando para acontecer, eu não sei o que é, mas poderia ser isso? O motivo pelo qual digo isto, se preparem, se preparem. Oremos. Como orar? Tomar nossa posição. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e divide a parte da 7ª era e uma seta para a pedra angular. Orar como? Tomar nossa posição no exército dos crentes e nos preparar. Porque pode ser mais tarde do que pensamos. Me conhecem e ainda eu nunca lhes disse uma mentira, segundo eu sei. Conforme Samuel lhes disse, eu vos tenho dito algo no nome do Senhor, senão somente o que acontece. Agora, eu digo a vocês agora, eu não sei o que é isso, eu não posso dizer o que é isso, não sei, mas lhes direi a verdade, estou atemorizado. Como seu irmão, desde o sábado passado, eu tenho estado assustado. Pode ser o tempo do fim, talvez seja o tempo para que os arco-íris percorram o céu e um anúncio desde o céu dizendo, o tempo não é mais, amigos, se for, vamos nos preparar para encontrar o nosso Deus. E aí do lado esquerdo ele escreve, arco-íris, o tempo não é mais. Agora vejam, esse anjo forte dá esse anúncio, que mais adiante vamos ver quem é o que o faz. O irmão William diz, depois de terminar a escritura ali, até aí onde ele leu, ele disse, o tempo da redenção, o tempo da salvação termina com a vinda do anjo forte que desce do céu. Consequentemente, fecha a porta da dispensação da graça e daí por diante as pessoas já não têm oportunidade de salvação, não têm oportunidade de receber a Cristo para serem batizados em água em seu nome e receber o Espírito Santo e obter vida, a vida eterna, obter o novo nascimento e vir a fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo já terá completado. E vocês vejam isso. Aconteceu no final de 2018, quando terminaram os batismos, a Santa Ceia e todos esses memoriais que faziam sobre a dispensação da graça, dando a oportunidade às pessoas sobre a pregação do Evangelho da Graça, para que as pessoas recebessem a Cristo como Salvador e obtivessem o novo nascimento, depois de ser batizadas em água. Agora vocês vejam, tudo isso aí chegou a seu final nesse ano, no início do próximo ano, onde foi proclamado o fim da dispensação da graça, que a porta da dispensação da graça tinha sido fechada e se estava abrindo uma porta, e porta essa que é a porta da dispensação do reino. Corrijo, a porta da dispensação do reino, que no Apocalipse capítulo 4 mostra essa voz que diz, sobe aqui.
é um chamado a subir à era da pedra angular e dispensação do reino. E já não é uma etapa que pertence às eras, consequentemente, pertence ao lugar santo. É uma etapa celestial. É uma etapa do lugar santíssimo. Agora, vejam na mensagem O Mensageiro do Entardecer, na página 27, na página 27 nos diz: vejam a Igreja Católica Romana, eles poliram o túmulo de São Francisco e de Joana de Arco. Eles queimaram aquela mulher igual uma bruxa. Eles eram espirituais e tinham visão e por isso fizeram o que fizeram. Queimaram ela em uma estátua como uma bruxa. 200 anos depois, desenterraram o cadáver desse sacerdote para fazer penitência, sabendo que ela tinha sido uma serva do Senhor. Mas naquele dia não sabiam quem foi ela, enquanto a igreja passava por sua era. E passará por cima da cabeça das pessoas e não reconhecerão. Ou seja, está falando desse tempo. Jesus, eles não souberam que ele era o Filho de Deus até que estava morto e enterrado e já tinha ascendido. Não foi Pedro que culpou o povo no dia de Pentecostes? Vocês, homens, com mãos perversas, mataram o príncipe da vida. Oh, o sinal vermelho resplandecente da sua vinda está aí. Vejam, estamos no final. Amém? Esse sinal vermelho resplandecente está por toda parte, E escrito sobre ele: o tempo terminou, o tempo já não é mais. Aí escreve Apocalipse 10. Nosso irmão William continua dizendo: portanto, quando esse anjo levanta sua mão ao céu e jura pelo que vive pelo século dos séculos que o tempo não será mais, então o tempo de redenção não será mais, terá terminado. Cristo terá terminado sua obra de intercessão no céu como sumo sacerdote. E o irmão ele continua lendo a Escritura. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou a seus servos, os profetas. Ou seja, como foi prometido que o mistério de Deus seria consumado, concluído, assim será. E na mensagem Contagem Regressiva, na página 31 nos diz assim: nessa mensagem o reverendo William Branham disse que cada pessoa doente aqui agora, Senhor, que se meta em Cristo, que entra em Cristo, e aí desenha uma pedra angular e uma zero e uma seta para a pedra angular, que entra em Cristo Jesus, a sua palavra, a sua promessa, e dizer: pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu farei. Que possam começar a contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vai desplender. Senhor, que possam se levantar de camas, de cadeira, do que for, que possam levantar de suas enfermidades para sair fora ao espaço onde médicos e cientistas, nenhum deles conhece nada, onde o poder de Deus prometido por esquadrinhação científica da Bíblia aqui, ou o esquadrinhamento espiritual, melhor dizendo, da Bíblia. Agora vejam que tudo isso vai ser realizado nessa parte culminante, depois deste ensinamento sobre capa, que está dando a fé de rápido aos escolhidos de Deus. E vai chegar a essa parte culminante, onde veremos tudo isso no meio da igreja, onde o irmão Branham foi levado em visão e viu como pessoas entravam a um quartinho de madeira e saíam curadas.
Uma pessoa entrou em uma maca, vejam, empurraram a maca, ela estava deitada aí, e do outro lado ela saiu, essa pessoa que estava deitada aí, ela saiu empurrando a maca, ou seja, tinha sido curada. O homem com muletas entrou de muleta e, vejam, do outro lado saiu carregando as muletas, tinha sido curado. E assim muitos milagres acontecendo, milagres físicos e também espirituais, mas vejam vocês, agora como está sendo realizado a etapa do ensinamento sobre carpa, que foi falado que em uma grande carpa catedral estaria sendo revelado o mistério do sétimo selo que daria a fé do rapto à igreja noiva. Depois dessa etapa, então, é que vem todos esses milagres como vindicação de que Deus está no meio do seu povo. E aí estaremos vendo esse anjo forte no meio da igreja, o qual disse que o tempo não seria mais. E quando verão o mesmo véu de carne que disse que o tempo não seria mais, que a dispensação da graça tinha terminado e que estava começando uma nova dispensação. Ou seja, que seria o mesmo véu de carne nesses últimos anos da dispensação da graça e começo da dispensação do reino, o que um pouquinho mais adiante vamos ler algo ali. Agora, continua dizendo aqui na página 31. Para mostrar que Deus sempre foi Deus, ainda permanece Deus. Ele sempre será Deus. E Ele é infinito, onipotente, todo-poderoso, ser onipresente, que pode cumprir sua palavra. Ele pode fazer todas as coisas e nos prometeu que todas as coisas são possíveis para os que creem. Deus conceda que aquele homem ou mulher desviado, jovem ou jovem, que não está ouvindo a contagem regressiva da palavra de Deus, conhecendo que estamos bem baixo, temos contado a última coisa. Ele escreve: a sétima era está pronta para gritar zero a qualquer tempo e a igreja para ir. Vemos a mensagem terminando, vemos a perseguição levantando. Porque nos foi profetizado e nos foi falado que nesse tempo final viria um aperto que depois se converteria em uma perseguição para as virgens fátuas e para os 144 mil. E ia começar de alguma forma esse aperto. E vocês vejam, esse aperto é dirigido aos escolhidos, à igreja noiva, a qual está sendo preparada para o rapto. Quando nosso irmão William disse, quando vocês virem um ataque dirigido à carpa e à visão da carpa, e ao ministério e tudo que Deus está realizando aí já está perto a ressurreição e a transformação. Ou seja, que tudo isso já estava profetizado, que teria um ataque ao ministério sobre carpa e também a carpa, ou seja, que tudo isso já estava falado. E aí ele desenha uma pedra angular e as eras, e aí ele grifa as últimas 3 e na última escreve 7, e depois na pedra angular ele escreve 0. E do lado esquerdo para cima ele escreve tempo 0, traço, o tempo não é mais. E desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 10, do 1 ao 6. Nosso irmão William continua dizendo nessa mensagem: a voz que eu ouvi do céu falou novamente comigo e disse: vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. O apóstolo João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo e também o mensageiro que estará na terra no tempo que Cristo termina sua obra de intercessão no céu. E depois toma o livro selado, o abre no céu, o traz à terra e o entrega a um homem. Esse homem será um profeta que está representado no apóstolo João. Quando isso acontece? Quando a obra de intercessão termina no céu, aí ele toma o título de propriedade, o que já aconteceu. Veja, no final desse ano 2018, tudo veio
em um entrelace. E já em 2019 foi falado mais claro. E depois, nesses próximos anos, estava no tempo para começar esse ministério dispensacional. E continua dizendo aqui: e fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Agora aqui temos um caso paralelo ao de Ezequiel. Aqui temos um anjo, o qual é Cristo no seu corpo angelical, seu corpo teofânico, com um livrinho aberto em sua mão para o entregar a um homem. Esse é o título de propriedade dos céus e da terra. Esse é o livro da vida do Cordeiro. Agora já estamos vendo mais marcado quando foi que ele terminou sua obra de intercessão no céu, quando foi que ele entregou esse livro a esse homem, a esse profeta. Vejam, todas essas coisas já estão sendo abertas para a igreja noiva. E na página 57 do livro Os Selos, nos diz assim, na metade da página, ele vinha lendo o Apocalipse 5, do 1 ao 7, e disse, esse livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões do Apocalipse 10. Vamos ler ali também para ter um entendimento melhor, antes de entrar de uma forma mais profunda. Agora, esse já é o tempo do fim, porque diz... Aí nesse parágrafo ele escreve, Apocalipse 10, do 1 ao 11, é igual a Apocalipse 11, do 3 ao 7, e 11, do 15 ao 19. Ou seja, a vinda do anjo forte é a vinda do Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés e Elias, que é o Apocalipse 11, o vemos ali já profetizando e falando esse mistério do sétimo selo, revelando o mistério do sétimo selo à sua igreja. E vi um anjo forte, e vi outro anjo forte descer do céu cercado de uma nuvem e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você observar, notará que essa pessoa é Cristo, porque no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto, e agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, agora, continuando. E o seu rosto era como o sol e os pés como coluna de fogo. Lembra o anjo do Apocalipse capítulo 1? Esse é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Você viu? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora observa. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Agora vejam. É o mensageiro a onde? A Israel. É o mensageiro a Israel. E para que o ser humano regresse fisicamente à vida eterna, tem que receber o título de propriedade. E o recebe o nosso representante no céu, que é Jesus Cristo, e o traz à terra no Apocalipse capítulo 10, e o entrega a um homem. Tem que ser um profeta dispensacional enviado à terra no final da dispensação da graça, ou seja, nos últimos anos da dispensação da graça, para receber esse livro e comê-lo. E depois o que vai fazer? Vamos ver. Agora veja, nos últimos anos da dispensação da graça, isso é, os últimos 17 ou 19 anos da dispensação da graça, esse instrumento já tinha que estar começando o seu ministério. E não foi o reverendo William Branham, e também não foi o Dr. William Souto Santiago. A nenhum dos dois lhes foi entregue o título de propriedade. Tão simples assim, ou seja, nenhum dos dois comeu esse livro. Esse instrumento que está vivo foi esse instrumento que está vivo no meio do povo de Deus nesse tempo final que o comeu, para falar bem claro. E tudo isso a igreja noiva compreendeu e entendeu, e está recebendo por meio desse instrumento todo o ensinamento que está sendo dado desde a grande carpa catedral e desde onde ele estiver, porque ele é a terceira etapa. Agora vocês vejam como a terceira etapa, em outros lugares ele falou e disse que é a palavra.
e ao título de propriedade estar nele, pois a palavra estaria visitando toda a América Latina e o mundo inteiro. E aí está o cumprimento desse anjo forte que desce do céu, dizendo que o tempo não é mais. Agora continua dizendo, vejam, a ordem é que coma o livro, que tome o livrinho da mão do anjo e o coma. Vejam, nenhum, Cristo não comeu, vejam. E também o reverendo William Branham não comeu e nem o reverendo William Souto Santiago. Vejam, a ordem é que coma o livro, que tome da mão do anjo o livrinho e o coma. Será amargo no seu ventre, mas em sua boca será doce. Agora, vejam que em muitos lugares você pode encontrar que o irmão Branham falou como se fosse ele o que comeu o livro. E em muitos lugares o irmão William falou do título de propriedade, que o homem já o tinha comido, que estava sendo proclamado o conteúdo desse título de propriedade e que estava se encarnando nos crentes do Senhor daquele tempo. Mas vejam, tudo isso estava mostrando como seria mais adiante. Mas nenhum deles disse que o tempo não é mais. Nenhum deles disse que a dispensação da graça terminou e que ele já não está no trono da intercessão no céu, fazendo a intercessão, e que agora está como juiz. Somente aquele ao qual foi entregue esse livro e o comeu. Esse é o único ser humano nesse planeta Terra que disse que não tem misericórdia no trono que está no céu e que a porta da dispensação da graça foi fechada e agora está aberta a porta da dispensação do reino. Tão simples assim. Mas na boca será doce, ou seja, será amargo por causa das perseguições pelas quais essa pessoa passará. Ou seja, que já está profetizado, já está falado, que virão zombadores, virá perseguições, virão críticas, virão blasfêmia, tudo isso virá. E esse instrumento e o povo, ao saber todas essas coisas, se agarrará mais ainda da palavra do verbo, da coluna de fogo, porque são sinais que mostram que já estamos no tempo do fim, no cumprimento de todas essas profecias. Mas será doce para falar, será algo agradável falar do conteúdo desse livro, e claro que é agradável falar onde não tem limite para falar todo o conteúdo desse livro, como ele falou ali no livro de Citas, na primeira página, no primeiro parágrafo ali, onde ele viu uma grande montanha de pão. Tem tanto alimento nesse tempo final, que isso que ele viu ali, de pessoas chegando com roupas brancas, ou seja, com teofanias. Somente os que escutam o ensinamento sobre capas são as pessoas que têm teofanias. As outras pessoas não têm teofania. Por isso não compreende e não entende o que Deus está realizando. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E era doce na minha boca como mel. Mas quando eu o comi, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Essa pessoa que está representada aqui pelo apóstolo São João e que aparecerá no tempo final no qual nós vivemos, terá a mensagem profética correspondente ao tempo final. Veja, é uma pessoa que aparecerá, e aqui está falando em 2009, ou seja, que aí, esse instrumento, a coluna de fogo do Espírito Santo, não estava ministrando através dele, porque não pode ter dois profetas ao mesmo tempo. E mesmo se fosse assim, um crescerá e o outro vai minguar. E para um mensageiro dispensacional com outro mensageiro dispensacional, de um para outro, passa muito tempo. Vejam, transcorreram mais de 2000 anos desde a aparição de Jesus, profeta mensageiro, o aparecimento de Jesus, profeta mensageiro messiânico desta era messiânica, o número 6, e o número 7 é o que está hoje no meio da sua igreja sob a dispensação do reino.
terá a mensagem profética correspondente ao tempo final para todo o povo, nação, língua e rei. E, consequentemente, essa será a palavra de Deus, a palavra do Filho de Deus nos últimos dias ou nos dias finais. Essa será a palavra que todos os filhos e filhas de Deus estarão escutando. Vejam, são os filhos de Deus porque ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. É para os filhos e filhas de Deus a palavra, a mensagem, o ensinamento que Deus está dando nesse tempo final. É a mesma voz de Cristo que chama no Apocalipse 4 a sua igreja, representada em João o apóstolo. Ele diz: sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. É a voz de Deus nos dias finais, no tempo final. Essa é a voz que eu quero escutar nesse tempo final. E quem mais? Cada um de vocês também. Porque essa é a voz do Filho de Deus, essa é a voz que os mortos em Cristo escutarão. Vejam, porque aí ele sabia que ele ia, e ele sabia que ele também quer escutar essa voz nesse tempo final. O nosso irmão William Souto Santiago disse aí que ele também quer escutar e deseja escutar essa voz, porque é a voz que o irá ressuscitar. E em São João capítulo 15, versículo 25, ali ele nos disse, e vamos ler essa porção, diz assim: em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, onde os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E ali ele escreve, em carne. Portanto, o irmão William sabia que ele também dependia desta voz. Porque se não escutasse essa voz, não ia ressuscitar. Assim também os que estão ali na sexta dimensão. Porque ele depende dessa voz. E os que estão vivos também, para a transformação, e eles para a ressurreição. Essa é a voz que os mortos em Cristo escutarão e ressuscitarão. E ele, ao escutá-la, vai ressuscitar. É a grande voz de trombeta, ou trombeta final de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 12 ao 17, e de 1 aos Coríntios capítulo 15, do versículo 49 ao 58. É a grande voz de trombeta, ou trombeta final, a voz de Deus, a voz do Filho de Deus nos dias finais, falando a seu povo, falando à sua igreja, falando ao cristianismo completo, falando para a humanidade, falando para o povo hebreu. É para todo o povo, nação, língua e reis. E, consequentemente, para todos os seres humanos. Um pouquinho mais adiante diz, e agora vemos que todo ser humano pode escutar a voz de Deus de acordo com a forma estabelecida por Deus. Não será da maneira de cada pessoa, será da forma de Deus. Deus tem uma ordem divina para falar ao ser humano. E já está claro para nós que é através de mensageiros, de profetas. E Deus não muda a sua ordem. Tem que ser na forma de Deus. Vocês vejam, isso está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz: para te fazer saber que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E lembram da escritura de Amós 3:7? Não fará nada ao Senhor sem antes revelar seus segredos a seus servos, seus profetas. Essa é a ordem estabelecida por Deus, sempre, de era em era e de dispensação em dispensação. E essa é a forma que Deus está falando aos escolhidos nesse tempo final. E a terceira etapa, ao ser para a noiva, para as fatas e para os perdidos, e para os 144.000, é a forma que todos esses grupos estão escutando essa voz, a voz do anjo forte do Apocalipse capítulo 10. O anjo com os 7 trovões, finalizando o tempo. Vamos ficar em pé e assim vamos deixar com esse tema, o anjo com 7 trovões finalizando o tempo, ao nosso amado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.